Hoje a gente vai conversar sobre os promovidos da Championship para a Premier League e os rebaixados da Premier League para a Championship. Vamos conversar principalmente o que faltou para o Ipswich de Kieran McKennie ficar na primeira divisão e também vamos falar do campeão da segunda divisão, o Leeds, de Daniel Farke, que foi campeão da Championship. Será que a Premier League ela é tão desbalanceada ao ponto dos promovidos da segunda divisão não terem nenhuma chance de ficar nela? Ou será que tem outra resposta para essa questão? A gente vai entender tudo isso no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, acho que a grande questão que a gente tem que começar aqui nesse vídeo é entender o que um clube que sobe da Championship tem que fazer para ficar na Premier League. Você tem que investir bastante, você tem que investir nos jogadores certos. Se vocês olharem para os casos da galera que ficou na primeira divisão, fazendo exatamente isso, cara. Você olha para o caso, por exemplo, do Fulham. Ele sobe e faz bons investimentos. E ele consegue ficar. O Fulham não gastou tanto, mas conseguiu ficar. Você olha, por exemplo, para o Nottingham Forest. O Forest gastou um absurdo para conseguir ficar. Fez muitos investimentos, mas o Forest fez isso exatamente pelo caso do Ipswich, né? O Ipswich tinha um elenco muito ruim na segunda divisão e quase ganhou ela. Muito porque o treinador deles era muito competente. Mas tinha que ter investido massivamente para poder mudar todo o elenco como fez o Forest. Muita gente na época achou errado o Forest fazer aquilo. Eu não achei, porque eu olhava para aquele elenco do Forest e pensava, cara, isso aqui vai ser rebaixado na season seguinte, e eles fizeram certo. Pode ter custado muito, óbvio que eles vão ter que pagar a longo prazo o investimento, mas é exatamente isso, cara, tem que investir. Você tem uma grana legal pra investir, e inclusive isso é muito legal da Premier League. O cara que sobe da Championship pra Premier League, ele tem uma grana absurda pra gastar. Se ele fez um planejamento inteligente, ele vai ter na casa dos 100 milhões de libras pra poder gastar nos jogadores. Por exemplo, o Leeds agora que vocês estão vendo subindo, ele vai ter nessa casa aí pra poder gastar, e talvez até um pouco mais se ele vender alguém ali. Talvez tenha até um a mais ali pra eles poderem gastar, cara. Se eles também fizeram aquela estratégia ali de diluir contrato e tudo mais, eles conseguem gastar mais de 100 milhões de libras. É algo possível. Então você precisa investir porque você precisa se manter no nível da liga. Tem alguns casos que você não precisa investir tanto, como por exemplo o do Leicester, da última temporada. O Leicester tinha um elenco tão forte que parecia ser um elenco de Premier League dentro da Championship. Inclusive, isso foi um assunto muito falado lá fora. Aqui dentro não tanto, né? No Brasil não chegou muito esse assunto, mas lá fora eu via muita conversa disso em página do Leeds e em página de rivais também do Leeds, né? Falavam muito do Leicester, que ele tinha um elenco muito desbalanceado em questão da Championship, que era injusto jogar contra ele. E de fato, cara, era muito errado o Leicester, por exemplo, ter 3 centroavantes e os 3 ser melhor que todos os outros da liga. Era bizarro aquilo. Então muita gente questionou como é que o Leicester conseguiu fazer aquilo. Muita gente falou em punição e até agora não aconteceu. Pode ser que ainda aconteça. Então é basicamente isso. Tem que investir em primeiro lugar. Só que você tem que investir de forma inteligente. Você tem que fazer scout dos jogadores. Eu diria que o melhor scout é você atacar a segunda divisão da Inglaterra. É claro, você já vai pegar um cara ali que tá na Championship, que é bom, e trazer ele pro teu elenco. Foi muito o que o Ipswich fez. O Ipswich não tinha tanta grana, investiu ali a grana que ele teria porque ele ia subir pra primeira divisão e foi em vários alvos ali da segunda divisão. Contratou Jacob Greaves, foi atrás de vários fulanos aí da segunda divisão, né? Tinha um que tava saindo muito bem em outro time, o tal do Smoldix, né? Ele tava saindo muito bem no Blackburn e aí eles foram atrás dele. Eles também foram atrás daquele tal de Jadon Philogene, né? Primeiro foi o Aston Villa interessado, aí não deu muito certo lá no Aston Villa, depois ele foi parar time do Ipswich Town, então o Ipswich durante todo o tempo fez investimentos massivos ali pra poder continuar com o scout, né? Só que você não pode só atacar a segunda divisão da Inglaterra, você tem que atacar a segunda divisão de várias ligas ao mesmo tempo. É o que, por exemplo, o Leeds veio fazendo enquanto ele tava lá embaixo. Ele atacou a segunda divisão de outras ligas. A Tanaka tá jogando lá, cara. Era um cara que veio do Düsseldorf. Você pode não saber quem é esse japonês, mas ele é bom pra caramba, cara. Esse é um que você vai ver se destacando bastante aí. Se o Leeds for rebaixado na próxima Premier League, provavelmente alguém deve comprar esse moleque, porque ele é muito talentoso mesmo, assim. É um moleque de muito talento. E o Leeds vem fazendo isso já há bastante tempo. O Leeds teve que vender muitos jogadores quando caiu, vendeu pra manter um planejamento pra na hora que subir, conseguir investir massivamente no elenco. Então o Leeds provavelmente é quem financeiramente vai poder provavelmente fazer os melhores gastos. Então você ataca a segunda divisão das principais ligas do mundo, cara. E você também pode aproveitar os rebaixados, não só da Premier League, né? Não só o elenco dos rebaixados da Premier League. Você pode aproveitar os rebaixados do mundo inteiro, cara. Você pode ir atrás deles no mundo inteiro. Você pode ir atrás dos rebaixados da França, você pode ir atrás dos rebaixados da Alemanha e lá vai ter jogadores de qualidade naqueles elencos que você pode resgatar. Você pode, em vez de deixar esse cara jogar uma segunda divisão, jogar a primeira divisão da Inglaterra. Tem jogadores talentosos que caíram pra segunda divisão. Tem muito time que faz isso, inclusive. A Udinese é muito comum fazendo isso, ok? Tem time que trabalha com esse tipo de scout, que é ver o cara que tá sendo rebaixado e dar um bote salva-vidas pra ele permanecer na primeira divisão de uma liga forte. Então, isso
isso é algo muito interessante que um time que sobe da Championship pode fazer. E também tentar trazer alguns nomes interessantes ali, nomes maiores para o elenco principal, para poder ter um nível mais alto. E aí talvez você não consiga disputar os nomes principais da Premier League, né? Porque eles já estão firmados em outros clubes. Então você vai para os nomes principais de times médios de outras ligas. E aí tem muito nome bom ali que você pode aproveitar. Em vez de deixar esse cara ir pra Turquia, traz pra Premier League, mesmo que ele já tenha 29, 28 anos. Porque pode ser um nome que vai mudar o nível do teu elenco. O Brighton fez isso durante uma época, cara. Olha os nomes aí como Pascal Gross. Pascal Gross foi parar lá exatamente nesse tipo de cenário. Era um cara maior, assim, de outra liga, mais velho, que ninguém ia ter interesse. O Brighton foi lá e teve esse interesse e fez acontecer. E é assim que um time de Championship começa a ter nível de Premier League. Se ele fizer tudo isso aqui que eu tô falando nesse vídeo, todos esses tipos de métodos de scout ali pra achar jogadores bons, cara, ele não é rebaixado. De jeito nenhum, cara. Ele vai conseguir manter o nível. A grande dor de cabeça disso é ter um treinador que consiga fazer com que esses investimentos novos que você trouxe consigam jogar um futebol o nível suficiente pra poder se manter na primeira divisão. Porque quando você traz muito jogador novo junto, eles vão ter que aprender a nova coisa do treinador no meio da temporada. Então você acaba perdendo muito ponto com isso. Na próxima temporada, provavelmente a galera já vai estar instruída do que tem que fazer. Só que durante esse processo demora, cara. Então você já tem que estar trazendo pra pré-temporada, você já tem que estar adiantando esses alvos, você já tem que ter tudo planejado já pra essa subida. E isso dá muito trabalho. É claro que é algo muito complexo. Eu tô simplificando aqui nesse vídeo, né? É claro que sempre é algo muito mais complexo do que o que eu estou falando. Mas essa é a solução pra um clube que sobe da Championship. Então eu vejo muita da galera falando assim como se fosse impossível, mas não é, cara. O que eu noto é que tem muito time que ou faz um trabalho de scouting podre, ou tinha um elenco ruim e não faz essa reformulação, ou na verdade nem merecia subir em primeiro lugar. São times que tiveram alguma sorte pra poder subir e claramente iam sofrer um absurdo dentro da Premier League, seja por falta de planejamento, porque eles nem imaginavam que eu conseguir subir, seja porque o time tem um elenco muito ruim mesmo, assim, por padrão, e mesmo que você tentasse mudar tudo, não ia dar certo. E aqui a gente entra no ponto do porquê que eu gravei esse vídeo, cara. Porque eu tô vendo muita gente falar uma coisa que, pra mim, ela é um pouco absurda, cara. Basicamente, a ideia de que os times que sobem da segunda divisão estão muito desfavorecidos em questão da Premier League, então eles não conseguem ficar. Cara, assim, tem uma verdade e uma mentira aqui. É fato, a Premier League é a primeira divisão mais difícil do mundo. Assim, é muito difícil você ficar, porque é muito competitiva. As outras primeiras divisões, o cara que sobe, se ele fizer um bom trabalho ali, trouxer um treinador assim melhor, ele fica. A Premier League não, ok? Essa é a parte complicada. Só que isso não quer dizer que isso seja errado. Eu não acho que é. Por quê? Em primeiro lugar, o cara que sobe da Championship para a Premier League, ele tem mais dinheiro pra gastar às vezes que o Milan. É bizarro. Um cara da segunda divisão deveria ter esse dinheiro todo pra ir pra primeira divisão e ganhar tanto. E poder realmente quase que reformular o elenco. Não deveria. De jeito nenhum. Então esse é o primeiro ponto. Você recebe muito bem pra poder disputar a Premier League. Então, se você não gastar bem, aí o problema é seu. Ou se teu elenco era muito fraco e você acabou subindo por causa do teu treinador e mesmo reformulando não adianta, o problema também é seu, cara. Você tem que manter um elenco mais forte na segunda divisão. Pra quando você subir, você tá melhor, né? O Ipswich, por exemplo, subiu de patamar agora. Vai descer pra segunda divisão, mas subiu de patamar. Tem um elenco bem melhor. Provavelmente na próxima vez que ele subir, ele já vai estar melhor pra poder continuar na primeira divisão. Porque o elenco anterior, que jogou a Championship, era muito ruim mesmo, assim. E aí vem aquela coisa, né? A grande resposta pra essa questão, né, de que tá errado, que deveriam dar mais dinheiro pra Championship, é bem simples. Não, porque a Premier League, ela não é um desafio para quem sobe da Championship. A Premier League, ela é um desafio pra todo mundo. Não seria justo a gente pegar e dizer que, já que os times que sobem da Championship não estão conseguindo ficar na Premier League, logo a liga deveria ajudar mais esses clubes, sendo que eles já ganham uma grana absurda pra poder gastar, né? Eu já falei, né? Eles às vezes têm mais dinheiro pra gastar que o Milan. Não faz sentido. Com toda a sinceridade do mundo, não faz sentido. Se a Premier League ela fosse um desafio só para quem sobe, eu entenderia o ponto, mas não é. Você tem que lembrar que o Manchester City, nessa temporada, começou a tropeçar e foi debulhado. A chance dele ganhar um título foi zerada. Você tem que lembrar que o Manchester United e o Tottenham nessa temporada estão em 16º e 17º colocado, apenas atrás dos rebaixados. Então são times que sofreram um absurdo, são times de Big Six, deveriam estar entre os 6 primeiros e eles estão ameaçados. A gente tem uma liga onde o Crystal Palace ontem bateu o Manchester City e ganhou um título em cima dele. Um time do meio da tabela. Eu já tinha falado sobre o Crystal Palace aqui no canal. Já falei sobre ele. Elogiei muito o treinador. Falei, inclusive, que se o Palace investisse bem, ele poderia se manter entre os primeiros colocados e pegar uma vaga europeia. Conseguiu de outro jeito. Mas esse é o ponto, cara. A Premier League, ela é muito competitiva. Se você pegar a Premier League, cara, e notar o que
rola ali dentro, cara, nessa temporada, só tem 2 times que são meio fácil de ganhar, que é o Southampton, né, é o saco de pancada de todo mundo, e o West Ham. São os 2 times que é fácil de ganhar, não é difícil não dá trabalho. Todo o resto dá trabalho. O Wolves estava fraco, veio o Vitor Pereira, ficou forte, com um saco. O Everton também era um pouco de saco de pancada no começo da temporada. Chegou um novo treinador, cara, a coisa mudou, o Everton agora é insuportável de enfrentar. Vocês entendem que é difícil ganhar do 14º colocado da Premier League? Ele bate o Manchester, e o Manchester tem muito mais dinheiro que ele. Então, cara, quando a pessoa diz que, por exemplo, deveria mudar as coisas como elas são pra poder ajudar um pouco mais a Championship, eu tenho uma certa desconfiança desse papo. Muito porque esse papo não faz tanto sentido quando tu olha pra liga inteira, porque você não pode só olhar pra quem tá subindo. Se você olhar pra liga inteira, se manter nela é muito difícil, cara. Qualquer vacilo que tu der, qualquer elenco mal montado que você faça, cara, a chance de tu cair é grande. Eu mesmo achava que o Everton ia cair, porque o elenco do Everton é bem mal montado. O Everton parece completamente perdido. Eu não sei o que o Everton quer dentro da Premier League. As contratações são muito desconexas, né? Ah, eu preciso de um centroavante, quem é que eu trago? Armando Broja. E vai gastar caro em Broja pra trazer, não faz sentido. Então, o Everton, se ele não tomar esse rumo a longo prazo, ele vai ser rebaixado sim, cara. Não vai, mesmo com um treinador bom, não vai se manter dentro da primeira divisão. Então, a Premier League, ela é uma liga que não permite mediocridade, ela não permite que você tenha um momento. Se você estiver em outra liga, provavelmente, se você fizer uma campanha ruim, você ainda pode se manter entre os primeiros. Olha o Borussia Dortmund. A campanha do Borussia Dortmund essa temporada foi pura oscilação. Ele terminou a Bundesliga em 4º. Ele provavelmente não merecia estar nessa posição. O Leipzig fez uma campanha horrorosa. Se ele tivesse na Premier League, ele estaria em 17º, provavelmente. E ele tá lá em cima. É a diferença das outras ligas. É o que eu falo. As outras ligas, elas são horríveis? Não, mas o nível médio da liga não desafia o nível alto. Na Premier League desafia, cara. O Brighton desafia o Manchester City. O Brighton desafia o Arsenal. O Bournemouth deu trabalho pro Arsenal, derrotou o Arsenal e o City nessa temporada e infernizou todo mundo. Se tu não tem uma regularidade muito boa, tu não pontua bem na Premier League. Pontuar é muito difícil. Então o que o Liverpool, por exemplo, fez nessa temporada é muito grande, né? Porque ele conseguiu ganhar ali com facilidade, até sem muita disputa, sem muito desafio, sendo um time que às vezes não tem o melhor elenco da liga, não tem o melhor trabalho de scout ali também, às vezes, né? Acaba sendo problemático nessa parte. O Liverpool acaba não tendo reserva também, né? Perde o jogador principal, acaba não tendo reserva. Então, um time que tem várias desvantagens acabou ganhando porque fez um bom projeto, escolheu um treinador certo. Mesmo sendo desafiado por uma liga tão forte, conseguiu sobreviver. É isso. Então, isso que significa ganhar a Premier League, cara. É muito difícil. A gente olha pro que o Pep Guardiola fez todo ano e acha, pô, é fácil. Não é, cara. A Premier League, ela tá nesse ponto, onde o Big Six, ele tá ameaçado de extinção, né? Os 6 grandes talvez não se mantenham pros próximos anos, porque a liga é muito competitiva. Então, eu quero que vocês entendam que o problema não é a Championship não ter grana, o problema não é a Championship ser fraca em relação... Não, o problema é que a Premier League é muito competitiva para todos, não é pra um time. E, claro, o time que vai subir, que ele tá em desvantagem de elenco, vai sofrer um pouco mais, né? Ele sempre vai sofrer mais. E aí você pode ter aquela dúvida, né? Ah, por que o Southampton foi tão mal? Então, cara, a gente tem um Southampton que tem um elenco mediano. O treinador do Southampton, pra mim, ele era ruim. Eu não gostava dele, ok? Eu assisti jogos do Southampton na segunda divisão. Eu odiava o que o Southampton fazia. Eu achava extremamente greedy, né? Muito ganancioso pra o que ele tinha em campo. E ele repetiu na Premier League. Então agora você tem a resposta porque o Southampton foi tão mal. Então o Southampton não fez a coisa certa, que era demitir o treinador e trazer outro, que era a única saída que eles tinham. E eles já não tinham um elenco tão bom. Pra mim, quem deveria ter subido era o Leeds. Isso foi bom pro Leeds ficar de novo, porque agora eles vão subir com um elenco bem melhor. A chance do Leeds ficar nessa próxima Premier League é alta, é bem mais alta do que seria subindo antes. Então, necessariamente não foi tão ruim, né? O Leeds pôde se planejar um pouco mais, teve um ano a mais. E o Ipswich era quem provavelmente era pra ter ficado, né? Ele deu muito trabalho, inclusive ele jogou bem a maioria dos jogos, mas acabou caindo também. Tinha um elenco pior. Às vezes faltava aquele a mais que você tem que ter dentro da Premier League. Ele não tinha um a mais pra poder pontuar, pra poder conseguir, sei lá, 40 pontos. Ele não tinha essa força que os outros times tinham. Então há uma diferença muito grande entre os dois elencos. Por isso que eu coloquei o Southampton em último e o Ipswich mais à frente, né? E você nota que tem uma diferença clara ali quando tu pega meu vídeo prevendo o que ia acontecer no futuro. Tu percebe que realmente tava certinho a lista que eu coloquei ali dos que subiram. Porque eu sei o nível dos elencos, eu sei o nível dos treinadores e tudo mais. E o Leicester, por outro lado, se tivesse permanecido com Enzo Maresca, provavelmente também teria sido rebaixado. Assim como o Kompany foi rebaixado com o Burnley. Porque ele não possui nenhuma capacidade de variar taticamente e de mudar o plano dele. Então ele ia ir com o plano agressivo que ele foi pra segunda divisão, na Premier League, e ele ia ser goleado, provavelmente, na maior parte do jogo. Isso é a Premier League, cara. É complicado pra caramba de ficar. E aí a gente tem o caso do Como da Itália, por exemplo. Ele veio da segunda divisão da Itália, montou ali um elenco legal, pegou ali Cesc Fábregas como novo treinador. Fábregas tem futebol moderno ali,
controle, igual ao que seria Enzo Maresca, por exemplo. Ali traz um futebol interessante pra liga. Por si só, esse destaque a mais do futebol interessante e o pequeno trabalho de scout feito no Como pra achar bons jogadores ali pra jogar no elenco foi o suficiente pro Como tá lá em cima, na tabela. Se o Como fosse um time de Premier League, ele teria sido rebaixado, provavelmente. Pra você ter noção do como é a coisa, cara. É complicado demais a Premier League. Então, em qualquer outra liga, cara, Leicester de Enzo Maresca, se ele tivesse continuado, fosse jogar uma Bundesliga, ele teria ficado. Ipswich provavelmente teria ficado em quase qualquer outra liga, mas na Premier League não. Exatamente, porque ela é muito difícil em todos os jogos, não só nenhum. Então é basicamente essa a resposta, cara. Então, sim, em outras divisões, basta você se destacar, basta você ter um a mais. Na Premier League não. Na Premier League você precisa ter muito mais do que só isso. Antes de eu continuar esse vídeo, cara, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, muito importante também. E também, se possível, use a opção de hype aí. Tem na aba de comentários, você passa pro lado, me dá um hype gratuito e essa opção só tá ativa se você tiver no smartphone. Se quiser ter um contato maior comigo, um contato mais diário ali, tem o meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá tu vê o que eu comento sobre futebol diariamente. E é isso, cara. Agora eu vou falar sobre os possíveis times que vão subir da Championship, né? Falar o que esperar deles. Tem dois aqui que são times bons, que podem ficar, que tem chance de ficar na Premier League. Tem um terceiro time que vai vir que pra mim não tem tanta chance assim. E aí nós sobramos com o Leeds e o Burnley. Cara, o Leeds é um dos elencos mais bem montados da segunda divisão, cara. O trabalho de scout do Leeds foi muito bem feito. Eles estão com um elenco muito interessante. O melhor centroavante da segunda divisão tá na mão do Leeds, né? Acho que o nome dele é Joy Pyrrell. Não sei mais ou menos como é a pronúncia do sobrenome dele, até porque ele é um jogador holandês, né? Não sei exatamente como pronuncia, mas ele é o artilheiro, o melhor jogador. Eles têm dois jovens muito fortes, né? Que é o Wilfred Gnonto e o Manor Solomon. Eles não são tão jovens assim, né? Principalmente Solomon, já tem 25 anos, mas é um talento aí muito bom e muito refinado que tá no Leeds, que pode jogar a primeira divisão, já jogou inclusive, né? Pelo Fulham e pelo Tottenham, é um jogador de alto nível aí que eles têm. Gnonto também evoluiu muito jogando no Leeds na segunda divisão, então provavelmente vai ser uma versão melhor do que o que você viu quando ele tava aqui. Ele tava muito cru, né? Na época que ele jogou a primeira divisão, quem acompanha a Premier League do Leeds sendo rebaixado lembra dele. O Leeds inclusive jogava bem na época que foi rebaixado, né? O que era muito engraçado, né? Porque tipo, o clube ele não tava jogando mal, mas ele não conseguia pontuar, né? Foi muito complicado essa parte. No meio de campo também há nomes interessantes, né? O Altonaka, que eu citei. Tem um que é zagueiro e meio campista, que é o tal do Eitan Ampadu, que eu já coloquei em vários elencos aqui do canal, eu gosto muito dele. Na zaga tem nomes muito bons, né? O tal do Joey Rondon, que veio do Tottenham, que vai muito bem desde que chegou no Leeds. Também já jogou bem em outros lugares, então um jogador interessante. Tem um zagueiro muito interessante tecnicamente, o tal do Pascal Struijk, que também é um zagueiro aí de alto nível, tem muita técnica. Eles têm laterais também interessantes, tem o tal do Junior Firpo, que é um lateral muito bom também. Então, cara, o Leeds, ele tem um elenco fechado e interessante, bom. Com alguns alvos aí que eles forem atrás do mercado, eu acho que eles podem se manter na primeira divisão. A maior troca que eu faria se eu fosse o Leeds é procurar um goleiro. Eu não confio em Meslier. Eu não gosto de Meslier. Eu acho ele um goleiro bem medíocre, pra ser bastante sincero com vocês. Eu não curto muito ele. Eu entendo o hype de quem acredita nesse goleiro, que ele era um jovem talento, agora não é mais, né? Ele já tem 25 anos de idade. E pra mim é só um goleiro que teve um momento ali de chamar atenção quando era jovem, mas não entregou, né? Não entregou. Pra mim é o maior ponto deles mudarem ali e ajustar o resto do elenco inteiro, né? Trazer um volante novo e tudo mais. Vai ter elenco do Leeds aqui no canal muito em breve, ok? Eu vou trazer pra vocês o que eu faria se eu fosse o Leeds e quais alvos eu iria atrás pra manter na primeira divisão. Aí a gente também tem o Burnley de Scott Parker, outro time que tem muita chance de ficar na primeira divisão. Esse aqui por um motivo um pouco diferente. O melhor elenco da Championship dessa temporada foi o elenco do Burnley. Não tava tão desbalanceado como na época do Leicester, quem não tava tão desbalanceado, mas é um elenco muito forte, ok? Muito forte mesmo. E é um elenco com vários talentos jovens aqui. Tem o melhor goleiro, James Trafford, que se eu fosse time de Premier League eu iria atrás dele imediatamente, cara. Eu não deixaria ele jogar a primeira divisão pelo time do Burnley, eu contrataria ele. Ele foi muito bem na Championship e ele já tava jogando bem com o Company na primeira divisão, cara. Assim, ele era um goleiro que tava sofrendo igual a todo mundo porque o time ia ser rebaixado, mas ele jogava direito, né? Muita qualidade com os pés, goleiro moderno. Assim, um cara muito interessante e defende muito bem, né? Não só sabe utilizar os pés, como também é muito bom com as mãos, né? Um goleiro muito bom. Tem vários talentos jovens na zaga, tem laterais interessantes, tem um brasileiro, Lucas Pires, que eu acho que veio do Santos, né? Tem o lateral que é do Chelsea, que provavelmente deve continuar com o time, né? O tal do Basiri Humphreys, pra quem conhece. No meio de campo tem um cara que é muito artilheiro, né? Que é o Josh Brownhill. Inclusive, já tinha essa galera jogando na Premier League, jogando bem na época de Company, né? O tal do Josh Cullen e outras figuras que tem ali no elenco. Tem vários talentos jovens também que vieram. Tem o tal do Hannibal, que era do Manchester United jogando. Tem Sarmiento emprestado, que veio do Brighton, que pode provavelmente jogar de novo, né? É um jogador muito talentoso. Marcos Edwards do Sporting provavelmente vai ser
ser comprado por eles, com alguma cláusula ali especial pra poder jogar a primeira divisão inglesa. Provavelmente ele foi pra lá exatamente já pensando nisso, né? Já pensando na primeira divisão. Então, cara, o elenco dos caras é muito completo. Se eu fosse eles, ia atrás de camisas 9 e fazedores de gol e também completar ali figuras no meio de campo e tudo mais pra ser um pouquinho mais forte pra poder se manter. Com alguns poucos ajustes, que não vai custar nem tanto assim, eles podem manter um nível muito alto ali na primeira divisão inglesa. Então o Burnley tem uma chance muito grande de ficar. Eu não vou falar muito mais, porque esse vídeo provavelmente já tá bem longo, vou encerrá-lo por aqui. Em outra oportunidade eu falo mais sobre o assunto pra quem tinha dúvidas. O vídeo acaba sendo longo exatamente porque eu tenho que comentar muita coisa. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos, agradeço a você que deixou o like, você que hypou o vídeo, você que ajudou esse vídeo de qualquer maneira, muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada, obrigado pelo seu tempo, tchau.